Nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu naquela noite de dezembro, quando encontrei meu pai sentado na cozinha às 3 da manhã, com uma faca na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para mim e sussurrou: "Filho, eu não sou seu pai. Nunca fui. Meu nome é Marcelo, tenho 28 anos, e esta é a história de como descobri que minha família inteira era uma mentira cuidadosamente construída, e que a verdade era muito mais aterrorizante do que eu poderia imaginar. Tudo começou quando minha mãe desapareceu. Simplesmente sumiu, sem deixar bilhete, sem levar roupas, sem dar explicações. Foi em uma terça-feira comum. Eu tinha acabado de voltar do trabalho como técnico de informática em Curitiba. Meu pai, Ricardo, ligou desesperado. Sua mãe saiu para comprar pão de manhã e não voltou. Já são 8 horas da noite, Marcelo. A polícia não quer registrar desaparecimento antes de 48 horas. Sua voz tremia de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Um tremor que não era apenas preocupação, mas algo mais profundo. Algo que parecia pânico ancestral. Fui imediatamente para a casa deles, aquele sobrado antigo no bairro do Batel onde cresci. Cada tijolo daquela construção guardava memórias da minha infância. Mas naquela noite, a casa parecia diferente, como se as paredes tivessem testemunhado algo terrível e estivessem contendo a respiração. Meu pai estava sentado na sala, olhando fixamente para uma foto antiga da família. Quando me aproximei, percebi que suas mãos tremiam incontrolavelmente. "Pai, o que está acontecendo? Por que você está tão nervoso?" Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para aquela fotografia, tirada 25 anos atrás, quando eu tinha 3 anos. Éramos só nós três. Ele, minha mãe Clara e eu, em frente à casa. Mas havia algo estranho na foto que nunca tinha notado antes. Uma quarta sombra, desfocada, logo atrás de minha mãe. Os dias seguintes foram um pesadelo de buscas, cartazes, ligações para hospitais e delegacias. Meu pai mal dormia, mal comia. Eu me mudei temporariamente para lá, para cuidar dele e continuar as buscas. Foi revirar a casa procurando qualquer pista que a polícia pudesse ter perdido, que comecei a encontrar coisas estranhas. No armário do quarto deles, atrás de cobertores velhos, havia uma caixa de sapatos cheia de documentos. Certidões de nascimento, passaportes antigos, carteiras de identidade. Mas os nomes estavam errados. Ricardo aparecia como Roberto Silva em alguns documentos, Ricardo Mendes em outros. Minha mãe tinha 3 identidades diferentes. E eu tinha uma certidão de nascimento que dizia que nasci em Florianópolis, mas sempre me contaram que nasci em Curitiba. Meu coração acelerou. Peguei os documentos e fui confrontar meu pai. Ele estava na cozinha preparando café quando coloquei os papéis sobre a mesa. O barulho fez com que ele se virasse, e quando viu o que eu tinha nas mãos, seu rosto perdeu toda a cor. A xícara escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão, mas ele nem piscou. "Onde você encontrou isso?" Sua voz era um sussurro rouco. "No seu armário." "Pai, o que é isso? Por que temos documentos falsos? Por que essas mentiras?" Ele se deixou cair na cadeira, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era um choro comum. Era o tipo de pranto que vem de um lugar tão fundo que parece rasgar a alma. Eu sabia que esse dia ia chegar. Sabia que não podíamos fugir para sempre. E então ele contou. 25 anos atrás, eles não eram Ricardo e Clara. Eram Roberto e Cristina, um casal jovem que vivia em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina. Eles tinham uma filha, minha suposta irmã, chamada Ana, de apenas 2 anos. Uma noite, enquanto eles dormiam, houve um incêndio na casa. Roberto acordou com a fumaça, conseguiu salvar Cristina, mas quando voltou para pegar Ana, o teto já havia desabado. A menina morreu queimada. A investigação revelou que o incêndio foi criminoso, iniciado por um vizinho que tinha uma dívida de jogo com Roberto e queria vingança. O homem foi preso, mas algo quebrou dentro de meus pais naquele dia.
Cristina entrou em depressão profunda. Tentou suicídio 3 vezes. Roberto não conseguia perdoar a si mesmo por não ter salvado a filha. Foi então que uma mulher os procurou. Uma senhora idosa, de olhos penetrantes e voz mansa, que dizia conhecer uma solução para a dor deles. Conheço uma criança que precisa de pais, ela disse. Um menino, de 3 anos, cujos pais verdadeiros não podem criá-lo. Vocês poderiam recomeçar em outro lugar, com outra identidade, como se o passado nunca tivesse existido. Meus pais, desesperados e destruídos pela culpa, aceitaram. A mulher providenciou documentos falsos, uma nova cidade, uma nova vida. E me entregou a eles em uma noite chuvosa, sem explicações sobre quem eram meus pais biológicos ou por que eu estava sendo dado assim, como se fosse um pacote deixado à porta. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu não era filho deles. Eu era um substituto, uma tentativa de apagar a dor da perda. E minha mãe, Clara, ela sabia disso? Meu pai acenou com a cabeça. Ela sempre soube. Mas você preencheu o vazio, Marcelo. Você se tornou nosso filho de verdade. Amamos você como amávamos Ana. Levantei da cadeira, tonto, sentindo a realidade se desintegrar ao meu redor. E agora ela desapareceu? Vocês acham que isso tem a ver com aquela mulher? Com meus pais verdadeiros? Meu pai levantou os olhos, e neles havia um terror que me gelou até os ossos. Temo algo pior. Temo que o passado tenha nos encontrado. Naquela noite, sozinho no meu antigo quarto, não consegui dormir. Olhava para o teto, lembrando de cada momento da minha infância, e agora tudo parecia contaminado, falso. Às 2 da madrugada ouvi um barulho vindo do quintal. Levantei, fui até a janela e vi uma figura parada sob a goiabeira. Era uma mulher, vestida de branco, com cabelos longos cobrindo o rosto. Ela estava completamente imóvel, mas de alguma forma eu sabia que estava olhando diretamente para mim. Meu sangue congelou. Corri escada abaixo, acordei meu pai. Quando voltamos à janela, ela havia sumido. Mas no jardim, sobre a grama úmida de orvalho, havia pegadas pequenas de criança que levavam até a porta dos fundos. Chamamos a polícia, mas quando os oficiais chegaram, as pegadas tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Eles nos olharam com pena e irritação, anotaram o relato e foram embora. Meu pai estava pálido, suando frio. Ela voltou, ele murmurou. Quem voltou? Mas ele não respondeu. Apenas trancou todas as portas e janelas. Verificou cada fechadura 3 vezes e me disse para não sair de casa por nenhum motivo. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e do outro lado uma voz de mulher, distorcida, como se estivesse falando através de água. Você quer saber quem é, Marcelo? Venha me encontrar. Rua das Acácias, número 342. Hoje à meia-noite. Sozinho. E desligou. Meu corpo inteiro tremia. Mostrei o número para meu pai, mas quando tentamos ligar de volta, dava como inexistente. Não vá, meu pai implorou. É uma armadilha. Seja lá quem for, quer nos machucar. Mas eu precisava de respostas. Precisava saber quem eu realmente era. À meia-noite, estacionei em frente ao endereço. Era uma casa abandonada, com janelas quebradas e mato crescendo no jardim. A porta da frente estava entreaberta. Entrei com o celular na mão, usando a lanterna para iluminar o caminho. O interior cheirava a mofo e abandono. Havia móveis cobertos por lençóis empoeirados, manchas de umidade nas paredes. No centro da sala, uma cadeira, e sobre ela, um envelope amarelado. Peguei com as mãos tremendo. Dentro, fotografias. Fotografias de uma mulher grávida, sorrindo. Fotografias de um bebê recém-nascido. E uma certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento verdadeira. Nome da mãe, Helena Cardoso. Nome do pai, desconhecido. Local, Florianópolis. Data, a mesma que sempre soube. Você veio. A
voz surgiu atrás de mim. Virei-me rapidamente. Era a mulher de branco que vi no quintal. Mas agora de perto pude ver seu rosto. E meu coração parou. Era minha mãe, Clara. Mas seus olhos estavam diferentes, vazios, como se ela estivesse ali, mas não estivesse. Mãe? Você está bem? Onde esteve? Dei um passo em direção a ela, mas ela levantou a mão, me parando. Eu não sou sua mãe, Marcelo. Nunca fui. Mas ela foi. Ela apontou para uma foto na parede que eu não tinha visto. Uma mulher jovem segurando um bebê. A legenda escrita à mão dizia: Helena e Marcelo, 1997. Helena era minha irmã, Clara disse, sua voz ecoando estranhamente na casa vazia. Ela engravidou aos 17 anos. Nossa família a expulsou. Ela morreu no parto. Eu cuidei de você por 3 anos. Mas então perdi Ana no incêndio. E não consegui mais olhar para você sem ver o que perdi. Entreguei você para aquela mulher. Pedi para ela te dar a alguém. Mas ela te deu de volta para nós, com novos documentos, em uma nova cidade. Como se você fosse um estranho. E eu fingi. Fingi que você era meu filho de novo. Mas sempre soube a verdade. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua expressão permanecia vazia. Por que está me contando isso agora? Por que fugiu? Minha voz saía em um sussurro desesperado. Porque não aguento mais a mentira. Porque Ana nunca me perdoou. Ela vem todas as noites. Fica ao pé da minha cama, olhando para mim. A menina que deixei morrer. E ela quer justiça. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Mãe, Ana morreu há 25 anos. É a culpa te consumindo. Mas Clara balançou a cabeça lentamente. Não, Marcelo. Ela está aqui. Sempre esteve. E então ouvi passos pequenos de criança, vindo do andar de cima. Passos que desciam a escada lentamente, deliberadamente. Clara olhou para a escada com uma expressão de terror e resignação. Ela veio por mim. E desta vez não vou fugir. Agarrei seu braço. Vamos sair daqui. Mas ela se soltou com força surpreendente. Não, isso precisa acabar. Os passos pararam no final da escada. Olhei e ali, na penumbra, estava a silhueta de uma criança. Pequena, imóvel, com a cabeça inclinada de um jeito antinatural. Ana, Clara sussurrou, dando um passo em direção à escada. Meu amor, me perdoe. Perdoe a mamãe. A silhueta não respondeu, mas começou a se mover em direção a Clara. Tentei puxar minha mãe para trás, mas era como se ela estivesse hipnotizada. E então, a silhueta passou pela luz do celular que eu segurava. Não era uma criança. Era algo muito pior. Uma figura distorcida, com membros alongados demais, o rosto coberto por cabelos queimados, os olhos vazios e negros. Gritei, recuei, mas Clara continuou andando em sua direção. Eu mereço isso, ela dizia. Eu deixei você morrer. A criatura estendeu os braços e Clara se ajoelhou diante dela. Fechei os olhos, incapaz de assistir. Ouvi um sussurro, palavras em uma língua que não conhecia. E então, silêncio. Quando abri os olhos, Clara estava desmoronada no chão, inconsciente, mas respirando. A criatura havia sumido. Liguei para a ambulância e Clara foi levada ao hospital. Ela acordou 2 dias depois, mas estava diferente. Calma, em paz. Ela me perdoou. Foi tudo o que disse. Ana me perdoou. Meu pai confessou tudo à polícia. Os documentos falsos, a troca de identidade, minha adoção ilegal. Houve investigações, processos, mas no final, considerando as circunstâncias e o tempo decorrido, receberam penas suspensas. Quanto a mim, passei meses tentando processar tudo. Procurei registros sobre Helena, minha mãe biológica, e encontrei poucos. Uma garota que morreu jovem demais, rejeitada pela família,
cujo filho foi passado adiante como um objeto. Hoje ainda mora em Curitiba. Ainda vejo Ricardo e Clara, mas nosso relacionamento mudou. Há uma honestidade dolorosa agora. Uma aceitação de que o amor pode existir, mesmo sobre fundações de mentiras e tragédias. Aprendi que família não é apenas sangue ou verdade jurídica, mas as pessoas que escolhem ficar, mesmo quando o passado ameaça devorar tudo. E aprendi que alguns fantasmas são reais, não como entidades sobrenaturais, mas como culpa e arrependimento que ganham forma na escuridão. A verdade pode libertar, mas também pode destruir. O segredo é saber quando desenterrá-la e quando deixá-la descansar.